vez, boa noite a todos. Nós estamos tratando, né, das questões do ENAD, né, com o objetivo de nos preparar para o ENAD de 2021. Então, a gente está resolvendo e discutindo algumas questões de ENADs anteriores para ver qual a natureza dessas questões, como as questões são apresentadas, né, e também para revisar os conteúdos. Então, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. E mesmo os que não estiverem aqui ao vivo, mas que assistirem esse vídeo depois e quiserem fazer alguma pergunta, pode deixar no fórum da sala de aula do Google Classroom, que daí a gente responde também, tanto eu quanto os outros professores que estão lá como colaboradores. Então, hoje nós vamos resolver 5 questões ainda do Enem, do ENAD de 2018, começando pela questão 3. Algo interessante sobre o ENAD é que, além de matemática, o ENAD ele cobra também conhecimentos gerais, tá? Então, é sempre bom estar lendo sobre assuntos atuais, curiosidades também, aplicações da matemática, que o ENAD ele busca se informar, né, medir o grau de formação do professor, né, no nosso caso, que é um curso de licenciatura. Então, o professor ele tem que estar se interagindo, né, com o seu meio, com o dia a dia, e procurando enxergar a matemática nesse dia a dia. Então, começando a questão 3, é uma questão que diz o seguinte: a exposição aos raios ultravioleta tipo B, UVB, causa queimaduras na pele, que podem ocasionar lesões graves ao longo do tempo. Por esta razão, recomenda-se a utilização de filtros solares, que deixam passar apenas certa fração desses raios, indicada pelo fator de proteção solar FPS. Por exemplo, um protetor com FPS igual a 10 deixa passar apenas 1 sobre 10, ou seja, ele retém 90% dos raios UVB e deixa passar apenas 1 sobre 10, o que significa que ele deixa passar 10% desses raios. Então, a pergunta aqui é simples. Um protetor que retenha 95% dos raios ultravioleta do tipo B, qual é o fator de proteção que ele possui? Ou seja, quanto vale o FPS dele? Então, nós temos aqui a alternativa A 95, a alternativa B 90, a C 50, D 20 e E 5. Quantos por cento esse protetor vai deixar passar de raio UVB? Ele retém 95, né? Então, se ele retém 95, ele vai deixar passar 5%. Então, nós temos aqui que ele deixa passar 5% do raio UVB, tá? E 5% é 5 sobre 100, não é? É 5 de 100 unidades. E aí, se a gente simplificar essa fraçãozinha aqui por 5, né? Essa fração por 5, não uma fraçãozinha, uma fração. Então, nós temos 5 dividido por 5 dá 1, e 100 por 5 dá 20. Isso quer dizer que esse 20 aqui é exatamente o FPS, porque veja, quando o fator era 10, então ele deixava passar 1 sobre 10. Quando o fator for 20, quer dizer que ele vai deixar passar 1 sobre 20, que o denominador dessa fração é exatamente o FPS. Então, quanto vale o FPS, ou seja, o fator de proteção solar desse protetor? 20. Então, a alternativa é a D. Então, veja, uma questão simples, que é uma questão de conhecimento geral. Eu acho que todos nós alguma vez já estivemos
com, por exemplo, um protetor solar nas mãos, né? E a gente vê que esse protetor solar ele indica um FPS, um fator de proteção solar. Então agora a gente sabe que aquele FPS que ele tem lá, por exemplo, se for 50, quer dizer que ele retém 50%, não é? Ele deixa passar 50%, mas nesse caso ele retém 50% também, né? Se for um FPS de 60, então ele vai reter 1 sobre 60, né? Então, é uma questão de conhecimentos gerais. E por último, né, a gente deu uma revisadinha em porcentagem, embora seja um conteúdo bem básico mesmo, né, mas lembrando que a porcentagem é sempre uma fração de 100, né? Uma fração decimal, sendo que o denominador é 100. Então, 5%, na verdade, é 5 dividido por 100, ou a fração 5 para 100, né? Então, essa é uma questão bem simples, só para a gente começar o nosso encontro de hoje. Alguma pergunta aqui, meninos, ou menino e menina? Tranquilo para mim. Então vamos observar um pouco sobre esse fator de proteção solar que tem na questão. Vamos observar a seguinte frase do texto. Um protetor com fator de proteção solar igual a 10, então seu fator. Seu fator é 10. Ele deixa passar. Vou colocar aqui passa. Passa 1 sobre 10, que é o fator de proteção solar. Que isso aqui é a mesma coisa que 10. Vou colocar aqui, né, que é mais fácil. Que é a mesma coisa que 10%. Talvez o professor tenha se encadado na hora de formular a frase, né? Aí depois ele retém qual que é o total que ele retém? Ele retém o fator de proteção menos 1 sobre fator de proteção solar. Então a gente observa, o fator é 10, é 1 sobre 10 que ele vai passar, então 10%. Qual que é o retém? É o fator de proteção, no caso 10, menos 1, que 1 ele vai conseguir passar. Os outros restantes do fator vai ficar, então é o fator de proteção solar menos 1. Então, no caso do fator 10, vai ser 10 menos 1 sobre 10, que é igual a 90%. Essa é uma forma de dispensar esse problema de fator de proteção solar apresentado desta forma, certo? Então, ele quer saber fator protetor que retém 95%. Então ele tem que reter 95%, certo? Esse é o nosso final. Só que o fator de proteção vamos chamar de X. Ele vai passar quanto então? Seguindo a lógica aqui do nosso problema. 1 sobre X, que é igual a quanto? Então vamos pensar, se ele retém 95%, vai passar 5%. Então vamos fazer que ele
regra de 3. 1 sobre x é igual a 5 por 100. Multiplicando aqui, dessa forma, temos 5x igual a 100. O 5 passando dividindo, que está multiplicando vai passar dividindo, x é igual a 20. Pronto, obtemos a resposta de uma forma mais algébrica, né? Pensando no fator, no que passa e no que consegue reter, certo? E para provar, aqui está a prova, o fator de proteção é 20, 20 menos 1 sobre o fator de proteção. Aqui vamos ter 19 sobre 20. Para achar a porcentagem, basta multiplicar por 100%. A gente vai ver que a resposta dá mesmo 95% que retém. Então aqui a gente foi mais utilizando os números, né, a porcentagem. E aqui utilizando mais uma forma algébrica de organização das informações que a gente tem pelo texto, certo? Então, se eu tenho um fator de proteção x, o que passa é 1 sobre x, e o que consegue reter é o fator de proteção menos 1 sobre o fator de proteção. Então, essa é a lei do fator de proteção quando a gente fala na matemática desse problema, certo? Quando o professor diz, eu tenho um fator, mas vocês percebem que ele fala com o fator de proteção 50 e retém 50%. Não é bem isso que pode acontecer, né? A gente tem que trabalhar com o fator 50, então. Então, um fator de proteção 50. O que vai passar? 1 sobre 50. Transformando isso em porcentagem, vamos descobrir que isso equivale a 2%. O que passa, então, é 2%. E o que retém? O que retém é o fator de proteção, 50 menos 1 sobre 50, que é o fator de proteção. Então vamos ter 49 sobre 50. Que isso é igual, transformando em porcentagem, multiplicando por 100%, vamos obter que isso é igual a 98%. Certo? Então, quando o problema diz que um fator de proteção é um protetor de fator de proteção 10, ele deixa passar 10%, isso pode induzir o aluno estudante de que, um fator de proteção 10, ele deixa passar 10%. Então, o fator de proteção 50 vai deixar passar 50%. Não é bem isso, né? Então, quando a gente fala que ele consegue deixar passar 5%, então vai ser o fator de proteção 5. Não sei se vocês ouviram isso no vídeo, mas é isso que o professor diz, né? Uma hora ele diz que o fator de proteção 50 deixa passar e proteger 50% igualmente. Vamos só voltar para a gente confirmar. 5 para 100, a fração de duplo. Então ele vai reter 1 sobre, né? Quer dizer que ele retém 50%. Agora a gente sabe que aquele FPS que ele tem lá, por exemplo, se for 50, quer dizer que ele retém 50%, não é? Ele deixa passar 50%, mas... Então a gente viu que, pela lógica matemática, o que retém não é 50%, e sim 98% do fator 50. Então, quanto maior o fator de proteção, maior vai ser um grau de proteção, certo? E quanto menor for o fator, mais raios ultravioletas estaremos sendo expostos através do sol, certo? Então tem que tomar muito cuidado com as informações do texto, né? Com a fórmula em si que a gente utiliza, certo?